Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu quis vir aqui gravar esse vídeo, queridos irmãos, porque me chamou a atenção uma palavra que eu vi na internet. E aí eu fiquei assim, olha, eu vou dizer, horrorizada de ver como as pessoas, elas não entendem a Bíblia, elas não sabem da Bíblia, e aí elas vêm para a internet ensinar outras pessoas a palavra de Deus, a santa palavra, de forma errada. Queridos irmãos, eu não sou melhor que ninguém. Não me coloco aqui como melhor que ninguém, não me coloco aqui como mais sabida que ninguém, Deus me livre disso. Mas eu fiquei muito horrorizada, porque era uma senhora que tem um canal na internet e eu sigo ela. E aí ela falou que não cumprimenta as pessoas, as irmãs que ela vê na rua que estão de calça. Por que ela não cumprimenta? Aí ela vai lá e usa o versículo de 2 João, tá? 2 João 1,10, que diz assim, ó: se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convide a entrar em sua casa, nem lhe dê nenhum tipo de apoio, tá? Este é o versículo que ela usou. A tradução dela é assim, ó: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o saúde, não o cumprimente. Então ela usa este versículo para dizer que se ela vê alguma irmã da igreja dela, ela não é daqui da minha cidade, é de outra cidade, alguma irmã da igreja dela que não usa a saia, ela não cumprimenta. E aí até uma irmãzinha comentou com ela: ah, mas minha irmã, eu vou ficar muito triste se eu passar na rua de calça e a senhora não me cumprimentar. Aí ela disse, minhas princesas, ela fala assim, minhas princesas, imagina se não fosse princesa, eu não cumprimento porque a Bíblia diz que não é para cumprimentar. Aí ela falando aquilo assim, sabe, com tanta certeza. Aí, irmãos, me chamou tanta atenção aquilo ali que eu digo, não é possível, não é possível. Jesus Cristo sempre pregou o amor entre as pessoas. Eu tenho um versículo na Bíblia, um capítulo que Paulo fala lá em Coríntios 13, que se a pessoa, qualquer coisa que a pessoa faça, qualquer coisa, por mais que ela faça bondade, por mais que ela faça caridade, por mais que ela dê a sua alma para ser queimada, se não tiver amor, sua vida para ser queimada, se não tiver amor, de nada adiantaria. E cadê o amor numa pessoa que faz isso? Que distrata uma pessoa, que não cumprimenta uma pessoa por causa que tá com roupa A ou B? Isso aí é um absurdo, irmãos, é um absurdo. Então quer dizer que cumpre uma parte da Bíblia, mas não cumpre a outra? A Bíblia, irmãos, a sã doutrina é toda a Bíblia. A sã doutrina, ela inclui tudo, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, é tudo. É a nossa forma de falar, é o nosso sentimento. A sã doutrina é toda a palavra de Deus, tudo. É a gente se esforçar ao máximo para cumprir a palavra, sabendo que a gente não vai conseguir cumprir tudo, porque o único que conseguiu cumprir tudo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos dele. É por isso que nós precisamos do sangue de Jesus Cristo, porque a gente sempre vai errar numa área ou noutra. Aí eu achei uma coisa tão absurda, que eu resolvi vir ler todo o capítulo da Bíblia para poder entender, para ver se tinha pelo menos um mínimo de fundamento o que essa mulher falou. E eu não achei, irmãos, eu não achei. Aí o que eu descobri? Que a gente já sabia disso, né? Que às vezes as pessoas pegam um versículo, às vezes não, na maioria das vezes as heresias nascem assim. A pessoa pega um versículo isolado, fora do contexto, e traz para aquilo que ela quer aprovação. Então isto é, irmãos, ensinar errado, isto é usar a Bíblia de forma errada. Nós não podemos fazer isso. O princípio de uma interpretação correta da Bíblia é ler todo o contexto, tá? Outra coisa é entender como que era a cultura daquela época, tá? Porque a cultura faz diferença, queridos irmãos. Como que era a cultura daquela época? Como que eram as pessoas daquela época? Outra coisa, para quem estava pregando, tá, tudo bem, aqui é para todos, é para nós hoje. O contexto aqui é para nós. Mas qual que era a cultura daquela época? Nós temos que pensar tudo isso aí, temos que, antes de interpretar, antes de trazer um ensinamento para as pessoas. E a gente não vê isso. Às vezes a gente vê pessoas que não sabem nada da Bíblia querendo ensinar os outros. Elas não sabem nem para si, querendo ensinar os outros, pegando versículo isolado, trazendo uma interpretação errada, ensinando um monte de pessoas. Desde ontem que o Senhor vem falando isso comigo, queridos irmãos.
E eu tenho pedido ao Senhor misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, que eu nunca venha fazer uma coisa dessa. Desde ontem que o Senhor vem falando isso comigo, as pessoas que ensinam coisas erradas na internet, às vezes tem milhões de seguidores. Às vezes não é da Bíblia, às vezes estão passando o ensinamento da religião deles, às vezes estão passando o ensinamento lá do caminho que eles seguem. E muitas vezes o crente, irmãos, não sabe ensinar a Bíblia, não sabe ensinar corretamente aquilo que ele acredita. Porque ele não lê a Bíblia toda, pega um versículo isolado e traz ali uma baita confusão. Então eu quero ler aqui, ó, trouxe aí essa ideia dela. Bom, do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá em tudo bem e que seja com boa saúde. É uma carta, tá? Uma carta aqui que o João escreveu para o seu irmão Gaio, seu amigo irmão Gaio. Como está bem espiritualmente, que tudo esteja bem na sua saúde, como está bem espiritualmente. Ele começa a carta falando assim, aí ele vai: fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram que você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Olha o que ele está falando, ó. A verdade de quê? Da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus, tá? Aí ele vai falando, continua falando, ó, um outro título: o amor fraternal aos cristãos, versículo 4. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus irmãos vivem de acordo com a verdade. Que verdade da palavra? A verdade da palavra, irmãos, não é um versículozinho, uma coisinha só. A verdade da palavra não é só sobre saia ou cabelo. A verdade, a sã doutrina, queridos irmãos, é tudo, é tudo. Às vezes uma pessoa pode estar bem vestida com uma saia, tá? E pode estar mal vestida indecentemente com uma saia. Às vezes a pessoa pode estar bem vestida com uma calça e estar mal vestida ou indecente com uma calça. Então não é o tipo de roupa que a pessoa está usando. Eu posso estar bem vestida com essa camiseta, né? Ou estar mal vestida se tiver um decote aqui mostrando tudo. Então, queridos irmãos, é a decência, é o pudor, né? Aí vai, aí ó, meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros, tá? Ó, mesmo quando são estrangeiros, ó, tem sido fiel. Ó, eles têm falado à igreja aqui a respeito do amor de vocês. Olha como fala sobre o amor. Essa gente, ó, por favor, do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus. Ó, viu? Agora vai aqui, ó. Os falsos mestres e suas heresias. Versículo 7. Pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Ó, tá? Ele tá falando aqui, ó. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte do seu trabalho e anunciar a verdade. Eu escrevi uma pequena carta à igreja de Diófretes, que deseja ser líder, não quer dar atenção ao que eu disse, ó. Ele deseja ser livre, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Olha o que estava acontecendo lá, irmãos. Era uma situação, uma desavença entre aqueles irmãos lá, uma discordância entre aqueles irmãos, e este irmão aqui não demonstrava amor, tá? E não recebia os outros irmãos. Aí ele coloca: Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal nunca viu a Deus.
Então, queridos, os falsos mestres e as suas heresias. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem traz isso é o enganador e não o inimigo de Cristo. Tomem cuidado com vocês mesmos para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Olha o que ele está falando aqui. Ele estava com uma preocupação que os irmãos fossem aceitar o quê? Essa situação que estava acontecendo, que algumas pessoas estavam pregando que Jesus Cristo não veio como homem, como um ser humano. Não veio em carne, em outras traduções. E aqui ele estava desfazendo, desmanchando essa heresia, porque era uma mentira. Então esse é o contexto, tá? Este é o contexto do porquê daquele versículo que nós já lemos no começo ali, tá? Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o saudeis. Ou seja, o que ele estava, qual era a preocupação do coração dele? Que as pessoas viessem e contaminassem ali a mente daqueles irmãos com um ensinamento falso a respeito de Jesus Cristo. Então é essa doutrina que ele está falando. Não está falando para não cumprimentar uma pessoa se ela não está com a roupa que é A ou B. Não está falando sobre isso. Está falando de um outro assunto. Aí a pessoa vem e mistura todos os assuntos, mistura tudo, faz ali um bolo, pega um versículo isolado e fala a ideia dela e ainda diz que não é ela que está falando, que é a Bíblia que está falando. Meu Deus, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia de mim, Senhor, que eu nunca venho fazer isso. Jesus, tem misericórdia. Tomem cuidado com vocês mesmos para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Quem não fica com ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Como, irmãos, é uma responsabilidade para aquele que quer explicar a palavra de Deus. Aquele que quer ensinar a palavra de Deus tem que ler a Bíblia, gente. Tem que ler a Bíblia, não é só ficar ouvindo o que os outros falam. Tem que conferir na Bíblia. Porque de repente aquela pessoa lá que quer ensinar os outros não sabe nem para ela. Tá? Então tem que ler na Bíblia, ver como que é, pedir ajuda do Espírito Santo, de preferência ler várias versões, tá? Eu expliquei aqui num outro vídeo meu, em que eu tava lendo a Bíblia e tinha algumas coisas que não batia, achava diferença, e aí eu fui procurar, eu fui buscar informações de pessoas que leem, que estudam a Bíblia, teólogos que conhecem a Bíblia, que conhecem a tradução da Bíblia no original, e ali um desses teólogos que conhece muito a Bíblia estava explicando que às vezes, irmãos, a Bíblia foi traduzida do hebraico, do aramaico no Velho Testamento, tá? No Novo Testamento do grego koiné. E aí o que acontece? Tinha algumas dessas palavras na hora da tradução que não se encontrava uma palavra que expressasse o significado idêntico na nossa língua. Então o que eles fizeram? Eles colocaram um significado mais aproximado. Então aí que dá às vezes uma diferença. Também na visão, né, nos evangelhos, somente quando ali o Mateus, Marcos, João e Lucas eles iam contar a história, dá uma diferença, porque cada pessoa vê de um jeito, né? Uns observam mais um detalhe, outros observam mais outros detalhes, enfim, então vai dar essa diferença sim. E ali ele explicando ali por que às vezes acontece isso. E aí tem um monte de pessoas que não sabem isso, irmãos, não sabem porque não querem estudar, não querem ter o trabalho de ler a Bíblia, não querem, mas querem ensinar. Como é que alguém vai ensinar a Bíblia se ela não lê, se ela não teve o trabalho de estudar, se ela não teve o trabalho de fazer um estudo, de um seminário, se dedicar na palavra, né? E aí vem querer criticar os outros, ensinar coisa errada para os outros. Meu Senhor, tem misericórdia. Aí é que ele vai chegar no versículo, que essa pessoa leu e confundiu tudo, misturou tudo, tirou um versículo isolado para falar da ideia dela. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você. Então o que ele fala aqui, Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, essa é a tradução na linguagem de hoje. Não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com vocês. Ou seja, não cumprimentem essa pessoa e nem recebam. Mas se alguém for até vocês e não levar a palavra, tá? Aí em outras traduções vai dizer assim, não traz essa doutrina,
não o saudeis, não receba em sua casa e nem o saudeis. Então ela passa pela rua e não cumprimenta as irmãs, porque as irmãs estão de calça. Aí, queridos irmãos, eu fiquei pensando, digo, meu Deus, tenha misericórdia. Como que pode, às vezes, as pessoas que se dizem mulheres de oração, que se dizem mulheres que são usadas por Deus. Aí eu fico pensando, irmão, se realmente fosse tudo isso aí, a pessoa tinha que voar no poder de Deus. Se realmente para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, teria que guardar todos isso aí que elas guardam de uma forma errada, toda essa aparência que elas guardam de uma forma errada, a pessoa teria que voar no poder de Deus, teria que ter cura divina, teria que ter expulsar demônios, teria que ter, enfim, a pessoa não sabe nem a Bíblia, não sabe nem interpretar a Bíblia corretamente, quer ensinar os outros. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim, queridos irmãos. Eu não me acho melhor que ninguém, mas eu procuro ler, procuro me esforçar. E outra coisa que eu queria falar também, queridos irmãos, que ontem eu estava vendo uma pessoa que segue uma outra religião, que é claro que eu não vou falar aqui, né? Cada um tem direito a escolher a sua religião e escolher o seu caminho. E a pessoa estava ensinando ali sobre a religião dela, e eu estava ouvindo para aprender. E eu gosto de aprender sobre vários assuntos. Eu gosto de estar informada, eu gosto de me informar. E eu estava ali ouvindo e pensando e analisando aquela pessoa. Irmãos, a pessoa dá um show de conhecimento naquilo que ela acredita, na religião que ela acredita, no caminho que ela segue. Dá um show, sabe tudo. A pessoa aplicada, a pessoa estuda. E aí, às vezes, o crente, irmãos, não sabe nada da Bíblia. Não sabe, não se importa. Aí só quer ouvir o que os outros estão falando e não vai conferir se realmente é verdade. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Não faça isso. Esteja atento. Qualquer pessoa que falar, irmãos, alguma coisa. Porque às vezes a pessoa, o que a pessoa faz? A pessoa pega, tem uma ideia na cabeça, né? Tem uma ideia na cabeça, porque ela aprendeu. Aí ela vai lá e diz assim, como é que eu vou fazer para defender essa minha ideia? Vou pegar o versículo tal, E aí ela vai passando adiante. Quando ela vê, ela formou uma baita de uma heresia, irmãos. Ensinando a palavra errada. E um monte de gente que não sabe, não conhece, tem preguiça de procurar estudar, acaba também indo naquela mesma vibe, como se diz, naquela mesma linha de erro. E um erro vai chamando outro erro, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Né? E vai ali confundindo a cabeça das pessoas. Aí, em vez de ganhar as almas, de atrair as almas para Cristo, não, está levando as almas para o engano. E então, meus queridos irmãos, é só algo para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso. Os tempos que nós estamos vivendo é tempos muito difíceis. É tempos de trabalhosos, é tempo de engano. Às vezes a gente pensa que o engano vem só por parte de outros caminhos, de outras religiões. Não. Às vezes o engano vem principalmente dentro da palavra de Deus, porque as pessoas não querem saber de estudar. Então eu faço assim, irmãos, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não sei, eu nem falo. Se eu não entendo sobre aquilo ali, se eu não sei, pra que eu vou falar? Eu vou falar sobre algo que eu não sei pra quê? Pra confundir mais a cabeça das pessoas? Pra passar a minha confusão da minha cabeça pros outros? Não, irmãos, não faça isso, não faça isso. Então, meus irmãos, eu não sei aonde vai chegar esse vídeo, mas que a gente possa pensar sobre isso, tá bom? Deus te abençoe, beijo no coração.